Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar com o professor do mestrado da Uniso, o Dr. Luiz Fernando Gomes, que está lançando o livro Palavrando, um novo trabalho do professor do nosso mestrado. Professor Luiz Fernando Gomes, muito obrigado pela sua presença. Não é a primeira vez que o senhor está aqui conosco e sempre é agradável para o telespectador e para o ouvinte conhecer um pouco do trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Como de praxe, vamos falar um pouquinho da sua formação acadêmica, do tempo que o senhor trabalha na Uniso. Há quantos anos já no mercado, professor Luiz Fernando? Obrigado pelo convite, Fernando. É sempre um prazer estar aqui também conversando com você. Estou aqui na Uniso há 18 anos, né? E comecei como professor de inglês, nos cursos de informática, que foram os primeiros cursos aqui da instituição, e enquanto universidade, né? Depois comecei a dar aula de linguística, né? E mais recentemente, após a conclusão do doutorado, eu fui incorporado ao programa de pós-graduação, né? Mestrado e doutorado em educação aqui na instituição. E paralelamente a isso, eu desenvolvi o projeto de educação à distância aqui na Uniso, né? Que este ano, por sinal, completa 10 anos de existência aqui. Agora, nesse período todo na universidade, o senhor também escreveu outros livros. Conta um pouquinho sobre eles. Os outros livros são frutos de pesquisa acadêmica na área de linguagem e tecnologia, onde a minha preocupação central é discutir quais os impactos que os dispositivos tecnológicos trazem a uma outra tecnologia mais antiga, que é a da escrita. Então, como fica essa relação entre a tecnologia da escrita quando aproximada das tecnologias digitais, né? Então, que tipos de textos novos se produzem, como é que eles circulam e que implicações tem isso na vida tanto de quem escreve quanto de quem lê. Agora, por outro lado, o senhor está lançando esse livro que a gente chama de não acadêmico. O que é o Palavrando? Pois é, o Palavrando é uma coletânea de algumas das poesias que eu fiz no período de 30 anos. Mas que pela própria natureza da classificação que a gente tem de não acadêmico, ficava guardado, meio que sufocado ali, né? Embora cá entre nós seja a parte mais forte da gente, né? A parte da sensibilidade. Que a gente se reveste de uma capa racional, né? Para executar as nossas tarefas acadêmicas e tudo mais. Então essa parte que estava assim, esperando uma hora de surgir, né? Surgiu agora, depois de 30 anos, quando depois de leituras periódicas que eu vinha fazendo, quase que ano a ano, para verificar se aquilo ainda tinha sentido ou não tinha mais, né? Me surpreendi lendo poesias mais antigas e reconhecendo a mim mesmo lá. Aí eu lembrei-me de um poema do Paul Simon e do Art Garfunkel, que eles cantam uma música onde ele fala que depois de mudanças e mais mudanças, a gente é sempre mais ou menos o mesmo. E eu percebi que depois de uns 30 anos, né, entre o começo e o fim desses poemas, eu era mais ou menos o mesmo, né, e achei que estava pronto o resultado para sair, né, junto com o trabalho acadêmico. Professor Luiz Fernando, mas são 30 poesias que o senhor coloca. 30 poesias, é isso? Agora, aliás, 30 anos de poesia. Como é que foram esses 30 anos de poesia selecionados para colocar no livro? Todas estão aqui ou o senhor teve que separá-las? E qual foi o critério? Não, eu separei e deixei muita coisa de fora. Muita coisa que eu escrevia era letra de música, né? Samba enredo para as escolas aqui da cidade que eu nunca apresentei para eles. Não tinha tanta proximidade ou desinibição para fazer isso, mas fazia samba enredo para as escolas, letras de música e outros poemas que, ou pela qualidade ou pela temática, eu resolvi deixar de fora, né? Então eu acho que esses que estão aí são talvez os mais representativos, né, do que eu estava sentindo nessa fase toda. Agora, tem coisa de 30 anos atrás e tem coisa mais recente? Ou só usou material de 30 anos? Eu procurei não colocar os recentes nessa lavra toda aí. Aliás, eu procurei, inclusive, não encher muito no que estava aí, para não misturar as visões estéticas de uma época com outra, né? Embora eu continue escrevendo mais ou menos da forma como está aí,
Eu só fiz pequenos ajustes de gramática, uma ou outra palavra que precisei mudar, mas não reescrevi os poemas. Até por isso que eu achei que valeria a pena publicar, porque estavam decantadas, né? As poesias todas decantadas de uma forma que me satisfazia. E a inspiração, professor? Da onde vieram as inspirações para escrever o Palavrando? Ou cada uma dessas poesias? Eram momentos distintos, eram situações, eram emoções, eram paixões? De onde vieram? Eu faço pouquíssimos poemas considerados assim de amor, né? Aquele amor romântico, né? São muito poucos. Não é essa a vertente que eu mais gosto de explorar. Mas é que na poesia nós temos o que a gente chama de um eu lírico, né? Onde é o eu que se expressa. Agora, o assunto não precisa ser sobre mim, mas a visão é do eu. E então eu me coloco nos lugares das pessoas que estão sofrendo, que estão alegres, que estão viajando, enfim, em diversas situações, e eu me transporto de mim para dentro daqueles contextos, e lá eu investigo os sentimentos que podem estar acontecendo lá. E claro, que investigar o outro é investigar a gente mesmo, né? Tanto é que eu sempre digo isso aqui, quando a gente lê algum livro, na verdade a gente lê a gente mesmo, porque a gente é que sai diferente da leitura. O livro continua ali, coloca na estante de novo e pronto, né? Então esse é um exercício de autodescoberta, reconhecendo no outro as coisas, sabe? Agora, vamos ler um dos poemas. O senhor até estava comentando antes da gente começar o programa, que são como filhos, então, consequentemente, não tem aquele que é mais bonito, menos bonito, aquele que o senhor gosta mais ou gosta menos. Mas gostaria que o senhor lesse um que por algum motivo qualquer, na folhagem, aí das páginas, o senhor separou. Bom, como nós começamos falando sobre ser professor aqui na Uniso, né? E lógico que para chegar a dar aula aqui nessa instituição teve um longo caminho, não é? Então, em escolas públicas e concursos, enfim, toda aquela peregrinação que faz parte do início de carreira, né? Principalmente do professor. E era também uma fase de incerteza, de insegurança, e como não havia tantas aulas, também de carência financeira, né? Então eu escrevi um poema que mais ou menos reflete essa época. Eu vou ler para vocês. Poeta e professor, eu vivo à míngua. Peço ao diretor, imploro ao editor, meu pecado é minha língua. O que comer, meu desespero. O desassossego é meu companheiro. Sigo em frente, há ainda mais um dia inteiro. E o que foi nesse instante? Foi o momento de abrir o lerite ou daquela angústia de não ter aula no semestre seguinte? É um pouco de cada uma dessas coisas que eu tentei traduzir, né? Tem um outro aqui que depois eu posso localizar, que fala exatamente sobre isso, sabe? Sobre a panela vazia, né? É lógico que é sempre uma hipérbole, né? Mas é uma coisa que assombra quem um dia sonha em viver só de literatura, não é? Será que vende? Será que tem futuro? Como é que isso funciona, né? Então, ele tem uma poesia que fala sobre essa questão, né? Tem uma outra que é bacana, é bem curtinha, quase um haikai. Marquei um encontro com as palavras, nenhuma delas apareceu, só eu. Sabe quando você fala, sobrou um tempinho entre uma aula e outra, vou escrever. Porém... E nada acontece, né? Então, olha, eu vou ler essa daqui para você, que é sobre a questão da fome, né? Que é, lógico que é uma hipérbole, é um exagero, mas talvez nem tanto em alguns casos. A comida está na mesa, tenho vergonha de comer, nada fiz para merecer. Escrevi sim alguns versos, mas tenho vergonha de mostrar. Não tenho profissão, não sei trabalhar, me alimento de uma panela vazia, cheia de poesia. Porque tem tempo que não tinha aula, né? Tem tempo que dificultava as coisas. Então, a única coisa que tinha para comer, para devorar, né, é uma panela vazia, cheia de poesia. Que é o que dava o ânimo, né? Para a gente poder continuar na sequência das coisas e tudo. Nessa passagem do senhor aí pela vida até chegar na Uniso e hoje está trabalhando junto ao mestrado em comunicação e o mestrado em educação, o senhor falou que também teve uma passagem pelo jornalismo. Como é que foi isso? A gente sempre aprende quando sofre, né? E quando a gente sofre, a gente
sempre sai do sofrimento diferente, né? Eu tinha me dedicado muito estudando para fazer vestibular e não passei, né? No vestibular. Naquele Qual que o senhor tempo queria? era muito... queria fazer matemática na USP. Porque na época eu queria estudar informática e como não existia curso de informática, o caminho era pela matemática, né? Para depois ingressar numa vertente que fosse redundar lá na computação. Mas quando eu não passei, eu fiquei muito chateado e eu falei, olha, eu desisto de fazer universidade e vou trabalhar. E passando pela Rua da Penha, que era um caminho natural para se fazer naquele tempo, passei em frente ao jornal Diário de Sorocaba e resolvi entrar e me oferecer para trabalhar lá. Aí foi muito bem recebido pelo Fernando, pelo Luca, e falou, olha, sobe ali na redação e faz um teste. Cheguei lá, estava então o João Dias, né? O seu Vitor, né? E fala, senta aí, escreve alguma coisa. O Eliel, né? Sobre quem nós já conversamos aqui offline. Dr. Eliel Ramos Maurício, Isso. que foi redator-chefe do Diário e hoje é promotor de justiça, né? Exatamente. Em Itapetininga e diretor também da FKB. Isso, exatamente. E o Dr. João Dias de Oliveira, que é também jornalista e trabalha na prefeitura atualmente. Exatamente. E aí eu fiz um teste e fui aprovado. E falaram, você vem amanhã, depois do almoço aqui, que nosso horário é à tarde, né? Aí ficava até o final da noite, ou até terminar as coberturas todas, a redação de tudo, né? E aí logo, em pouco tempo, eu me dei bem com a escrita lá com eles e passei para a parte da página 8, que era a página policial, né? E a minha incumbência era escrever aquela página todo dia, né? Então, circulava pelas delegacias, andava de carona com viatura policial na época, né? Ia cobrir acidentes, enfim, coisas relativas à polícia. Tirava fotografia também para facilitar, porque naquele tempo a mobilidade era uma questão mais difícil, né? E convivi com o pessoal do jornalismo por um ano ali com eles, com o pessoal do Cruzeiro do Sul, né? Que tínhamos também o Cruzeiro do Sul naquele tempo ficava ali onde hoje é o Banco do Bradesco, na Rua Santa Clara. Na Rua Santa Clara, né? Então foi um período muito bom de muita escrita, muito aprendizado, né? Aprendi a refinar talvez um pouco o texto para ser um pouco mais sucinto, né? Um pouco mais claro e objetivo. E isso foi um aprendizado muito bom para mim. Depois eu desisti e achei que tinha que voltar ao caminho da universidade, né? Que foi depois que eu fui fazer. Só que aí já descobri que a minha vocação inicial seria para letras e não para computação, né? Então eu enfatizei essa questão das linguagens e tudo, e agora, como você sabe, aqui na Uniso eu voltei com essa área da computação novamente, né? Porque parece que a vida anda assim numa espécie de alguns círculos, né? Meio que concêntricos, né? Agora, com relação a esse período que o senhor foi repórter do Diário, mesmo indo para a universidade fazendo aí letras, o senhor não deixou também a comunicação. Fez trabalhos paralelos em outros jornais, em agências, como é que foi? Pois é, eu às vezes me pego relendo alguns trabalhos que eu ainda guardo em casa desse tempo. Então, por exemplo, como o Tico falava, né? Do Alcir Guedes, né? Joguei futebol com os filhos dele, né? O Wellington e o Tostão. E o Alcir me chamou para fazer alguns trabalhos de freelancer num jornal que ele editava. Ele tinha editado 2 livros, né? Eu acho que fala sobre as pessoas daqui de Sorocaba. Gente, né? Livro Gente, isso. Isso, Gente. E esse jornal que ele também estava editando. E trabalhei com ele, então. Trabalhei com o Rodolfo Nogueira, né? Que também trabalhou comigo no Diário de Sorocaba. Foi quem me ensinou muito sobre jornalismo, porque ele já havia trabalhado nos jornais lá em São Paulo e tinha muita experiência. Então trabalhei também com ele fazendo freelancers e junto com o nosso colega professor aqui, o Júlio César Gonçalves, né, num tabloide da época do início da abertura, né, um tabloide meio clandestino, vamos dizer assim, chamado Sorocaba Urgente, né, que tinha já toda uma leitura contra a ditadura, já estava no processo, foi em 1980, né, mas e que procurava, dentro de alguma medida, imitar um pouco o visual do Jornal da Tarde, que agora encerrou, né? Não está mais circulando, mas que tinha um visual de primeira página maravilhoso, né? Que todo mundo gostava demais, aquele visual do Jornal da Tarde. Então foi um período muito bom e de aprendizado com
com todos esses jornalistas aqui da cidade. E em que momento o senhor percebeu que o jornalismo estava na sua vida, porém a letras e a pedagogia, a escola falou mais alto? É um engano dizer o que eu vou dizer, mas foi o sentimento da época, né? Eu tinha uma certa relação de desgosto por causa da fugacidade da notícia, porque eu não podia ir à feira e ver as pessoas embrulhando as coisas com jornal naquele tempo, né? Eu falei, puxa, tanto trabalho para fazer isso, né? E a gente que vivia, né? O jornal ajudava a diagramar, né? Via ali no tipagem, naquele tempo não existia o offset, né? E depois imaginava eu, né? Uma certa fugacidade, eu sei que não é isso, mas na época é o que eu pensei, falei, olha, eu preciso ir trabalhar com essas coisas numa outra instância, talvez um pouco mais duradoura, né? Que seria o caso da educação, né? Que é o caso da educação. Mas é obviamente que o trabalho de jornalista não é fugaz e claro que ele tem um valor muito grande e uma permanência, né? Isso é óbvio, mas na época foi o que eu imaginei que fosse, né? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o professor Dr. Luiz Fernando Gomes falando do livro Palavrando. Voltamos já.